Então, gente, a gente vai lá para a videoaula de hoje. Vai ser sobre o quê? Vai ser uma revisão de todos os conteúdos que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai ter semana que vem. E aí a gente vai revisar todos os conteúdos de forma rápida e prática, todos os conteúdos que a gente estudou. E é isso. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi o quê? Eu fiz uma revisão para vocês na primeira aula para poder ressaltar, lembrar vocês de tudo que a gente já tinha estudado, de tudo que a gente já estudou, independente do ano, né? Mas foi mais para relembrar na mente de vocês. E o primeiro conteúdo foi as 10 classes gramaticais. E quais são as 10 classes gramaticais? Vamos lá. A primeira, substantivo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres, sentimentos, sensações e etc. Sempre que dá nome aos seres, dentro de uma frase, substantivo. O próximo, qual o segundo? Artigo. A gente sabe que existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Já fala, ele é um artigo definido, ele define algo. A Maria, o Paulo, o José e por aí vai. Então, a gente tem um artigo definido, que define qual é a pessoa. Ou a coisa, né? O artigo indefinido, uma, uns, umas, são aqueles artigos que eles não definem exatamente quem eles querem falar. Uma Maria, não é a Maria, não é especificamente, é uma Maria, qualquer uma, um Pedro, um José, e por aí vai. Então, aí a gente viu o artigo definido e indefinido. Definido, lembrando, define, indefinido, não define. O terceiro tipo das classes gramaticais, a terceira classe, adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que classifica a qualidade ou a positividade da palavra, do substantivo. Então, ela vai estar qualificando, caracterizando o substantivo. Vai ser a classe das características. Quarto, pronome. O que é o pronome? Palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo. A gente tem vários tipos de pronome. Pronome próprio, pronome de tratamento, pronome oblíquo. Então, os pronomes vai ser aquelas palavras que podem acompanhar ou substituir um substantivo, que no caso vai determinar a pessoa do discurso. O quinto, preposição. O que é preposição? São aquelas palavras que ligam uma palavra a outra para poder fazer uma relação entre elas. Suco de goiaba. O de, preposição, para eu poder estar fazendo essa ligação entre elas. Porque suco goiaba não faria sentido. Então, eu preciso ter a preposição para fazer uma ligação entre elas. Sexto, conjunção. O que é a conjunção? Palavras que ligam orações estabelecendo relações entre elas. Então, eu vou ter a primeira oração, vou ter minha vírgula, que eu vou separar uma oração da outra, e eu vou ter uma palavra fazendo ligação na oração anterior. Isso eu vou chamar de conjunção. Sétimo caso da classe gramatical, interjeição. São palavras que expressam ou que invocam emoções. Quando eu passei para vocês, eu até usei o exemplo de nossa, com ponto de exclamação, para mostrar para vocês que é palavra que expressa emoção. Então, a gente geralmente vai vir acompanhado por pontuação para poder mostrar essa expressão. Oitavo caso, verbo. O que são verbos? Palavras que expressam ação. Todas aquelas palavras que dá para conjugar, a gente chama de verbo. Nono caso, advérbio. O que é advérbio? São aquelas palavras que acompanham verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando. E a gente vai ter vários tipos de advérbio. São inúmeros tipos de advérbio, advérbio de tempo, de lugar, tudo mais. E eles vão estar para acompanhar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Décimo caso, numeral. Numeral expressa a quantidade, em frações, em ordem, múltiplos. E aí a gente tem as 10 classes gramaticais. Lembrando então, substantivo, artigo definido e indefinido, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. Essa vai ser a primeira que a gente revisou. Agora a gente vai para a nossa segunda aula que a gente teve. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos, revisar os tipos de sujeitos que a gente viu.
Os tipos de sujeito que a gente viu, o primeiro foi o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. O verbo, ele vai fazer referência a apenas um elemento. Um exemplo, se eu falo bem assim, Maria gosta de comer, qual vai ser o sujeito da oração? Maria, um sujeito simples. Só tem a Maria como sujeito. O composto, ele já vai ter dois núcleos. Então, ele consiste aquele tipo de sujeito que é formado por dois ou mais sujeitos, núcleo no caso que a gente chama. Se eu falo bem assim, Paula e Maria conversaram longamente. Se eu falo Paula e Maria conversaram longamente, eu vou ter o sujeito composto, porque eu tenho Paula, que é um sujeito, e vou ter Maria, que também é um sujeito. Então, nesse caso, a gente vai ter o sujeito composto. O próximo tipo de sujeito, o terceiro tipo, é o sujeito que a gente chama de sujeito oculto. Por que sujeito oculto? Porque é aquele sujeito que ele não está determinado na frase, ele não está implícito, porém a gente consegue identificar quem foi dito. Se eu falo bem assim, levou para casa. Quem levou? Ele ou ela levou para casa. Então, com a conjugação do verbo, a gente consegue identificar qual é o tipo de pessoa que está falando, por mais que ele seja oculto. Ele é oculto, mas a gente consegue identificar quem está falando. Ele não está presente na frase, mas a gente consegue identificar. O próximo tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Qual é o sujeito indeterminado? O indeterminado é aquele que a gente não consegue ver qual é o agente da ação, mesmo olhando pelo contexto. O oculto a gente olha pelo contexto, a gente consegue ver quem faz a ação. Se ele ou ela, eu, nós e por aí vai. Já o sujeito indeterminado, mesmo a gente vendo o contexto, a gente não sabe identificar no enunciado qual é a ocultação dele, até porque ele é indeterminado e não oculto. Porém, o sujeito indeterminado, ele vai ter alguns tipos de sujeito indeterminado para poder fazer a identificação dele. O primeiro tipo vai ser o verbo na terceira pessoa. Como assim o verbo na terceira pessoa? O verbo vai estar no início da frase e ele vai estar classificado na terceira pessoa, onde eu não vou conseguir identificar quem é a pessoa que está falando. Se eu falo bem assim, capturaram um bandido com muito esforço. Quem capturou? A polícia, a população. Então, eu não tenho a identificação dele real igual ao oculto, que no oculto eu consigo ver exatamente quem foi dito na ação. Já no indeterminado, não. E nesse caso, o indeterminado de terceira pessoa, onde eu não tenho o sujeito de forma explícita nem oculta. Ele é, no caso, realmente indeterminado. Em relação ao sujeito indeterminado, como existem vários tipos de sujeito para não ficar, existem vários tipos de forma da gente identificar um sujeito indeterminado, é só lembrar, sempre que houver esses casos que eu disse, da terceira pessoa, com verbo no infinitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto e com verbo intransitível, quando for esses casos, é só a gente lembrar. Quando for nesses casos, a gente consegue ver que o sujeito é indeterminado, porque eu não consigo determinar de forma certa quem é que está falando aquele discurso. E no caso, vai ser um sujeito indeterminado de terceira pessoa. O próximo caso que a gente vai ver vão ser os verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é quando sua colocação normal vai terminar entre a, e i. Então, sem estar conjugado, ele vai terminar entre essas palavras. Quando terminar assim, a gente vai saber que a gente tem um tipo de verbo no infinitivo. Porém, ele pode ser conjugado, mas tendo o seu radical normal terminando com essas terminações que eu falei. Então, o verbo no infinitivo, se eu falo bem assim, Paula e Maria foram à feira, vírgula, compraram muitas frutas. O comprar é um verbo que termina com um a. O seu radical já termina com a. Então, aqui ele vai estar conjugado, compraram, porque ele vai estar fazendo referência às duas pessoas que compraram, Felipe e Marcos. Então, a gente, nesse caso, vai ter um verbo no infinitivo. E, nesse caso, a gente vai chamar de sujeito indeterminado, que, no caso, sujeito indeterminado no verbo no infinitivo. O próximo caso que a gente vai ter, de verbo indeterminado, vai ser os verbos com verbos intransitíveis. O que são verbos intransitíveis? São aqueles verbos que eles não precisam de complemento. Eles, por si só, eles já fazem
aquilo que eles querem dizer. Se eu falo bem assim, Maria morreu. Morreu é um verbo intransitível. Ele não precisa de um complemento. Eu não preciso falar Maria morreu porque... Não, eu não preciso explicar, porque ele por si só, ele já dá um sentido. A gente também vai ter o tipo de sujeito indeterminado em verbos transitivos indireto. Transitivo e indireto são aqueles verbos que necessariamente precisam de complemento, e como eles vão ser transitivo indireto, eles vão precisar de um complemento regido obrigatoriamente por preposição. Se eu falo bem assim, acorda-se disposto de manhã, e aí a gente vai ter acorda-se disposto de manhã, o de manhã como um verbo transitivo indireto, porque ele vai estar sendo complementado, porém, além de ser complementado, ele vai ter o complemento com uma preposição, que no caso é a preposição de. Agora, eu vou ter também o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Vai ligar o sujeito às suas características. Se eu falo bem assim, Joana vive feliz, o vive vai ser um verbo de ligação, porque ele vai estar ligando o sujeito às suas características, falando que Joana vive feliz. O próximo tipo, esses são os tipos de sujeitos indeterminados. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos inexistente ou oração sem sujeito. Quais são os tipos de oração de sujeitos indeterminados? É quando a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele. Os verbos impessoais são muito presentes nesse caso, mas quais são os tipos de verbos impessoais? E aí vamos ter vários, né? Se eu falo bem assim, nevou o dia inteiro, eu vou ter o verbo impessoal de fenômeno da natureza, que no caso é nevou. E existir 3 tipos de casos onde a gente vai ver que existe oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Fenômeno da natureza, nevou o dia todo. Vocês podem ver que não tem sujeito nem oculto nem de nenhuma forma. Fenômeno da natureza, amanhecer, anoitecer, nevar, chover e por aí vai. Terceiro caso, verbo haver no sentido existir, acontecer, indicando o passado. É só eu fazer essa troca do verbo haver existir. Se tem a palavra havia e eu trocar por existir e fazer o mesmo sentido, eu sei que ele está tendo o haver no sentido existir. E os verbos ser, fazer, estar, haver, ir e passar, onde indica distância ou tempo, eles também vão ser sujeitos inexistentes. Porque se eu falo bem assim, são 2 horas, não tenho, de forma alguma eu consigo identificar um sujeito, nem oculto, nem determinado, nem nada. Então, nesse caso, eu vou ter um tipo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, em relação aos tipos de sujeitos, é isso. Agora a gente vai para a próxima aula de revisão. Agora a gente vai ver os termos subordinados ao verbo e termos ligados ao nome. Porém, a gente vai começar por termos ligados ao nome. E a gente vai começar com o adjunto adnominal, que é um termo ligado ao nome. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele não precisa aparecer, mas ele aparece para enfeitar a oração. Da mesma forma que eu já falei para vocês, é tudo aquilo que eu não preciso, mas eu coloco para enfeitar, eu coloco como se estivesse pendurando na minha frase. Ele vai caracterizar ou determinar um substantivo, o adjunto adnominal, e ele pode ser feito por artigo, adjetivo ou por outro elemento que desempenha a função adjetiva. É igual se eu usar a frase bem assim. É uma frase que eu já usei com vocês, as melhores receitas são da vovó. As melhores, ela vai ser uma adjunta adnominal. Por que ela vai ser uma adjunta adnominal? Ela está adjetivando, ela está dando uma qualidade às receitas da vovó, que não são qualquer receita, são as melhores. Então isso a gente vai chamar de adjunto adnominal. Ele vai ser o termo que vai estar enfeitando a frase, não tem necessidade de aparecer, mas ele vai estar ali assessorando a frase, igual quando eu falei, ele vai caracterizar um substantivo e pode ser feito por artigo, adjetivo ou outro elemento, ele então está caracterizando as receitas da vovó. Então, ela está dando a qualificação adjetiva falando que são as melhores receitas. Dessa forma, a gente vai chamar de adjunto adnominal. E vai ser um termo ligado ao nome. Outro tipo de termos ligados ao nome vai ser o complemento nominal. O que é o complemento nominal? São aqueles exigidos com complementação de algum nome, de um substantivo, um adjetivo ou advérbio.
geralmente ele vai vir regido por preposição. Um exemplo, os turistas não tinham disposição para a caminhada. Quem tinha disposição para a caminhada? Os turistas. Então, vocês podem perceber que o para a caminhada vai vir regido de preposição, como eu falei que geralmente vem regido de preposição. E ele vai estar fazendo referência ao quê? Ao nome aos turistas, que no caso vai ser o substantivo da nossa oração. Quando eu falei em relação ao complemento nominal, ele complementa alguns nomes, o substantivo, adjetivo e advérbio. E nesse caso ele vai estar complementando o substantivo. Então, o para caminhada vai estar fazendo um complemento nominal, que a gente chama de complemento nominal porque ele complementa o nome. O outro tipo de termos ligados ao nome, a gente vai chamar de predicativo. Só que existe dois tipos de predicativo. O predicativo que ele é ligado, que a gente vai chamar de predicativo do objeto, e o predicativo do sujeito, porque ele pode estar fazendo ligação tanto com o sujeito, como ele pode estar fazendo ligação com o objeto. Qual é uma frase onde a gente pode identificar isso? Se eu falo, as torcidas saíram alegres. Quem saiu alegres? As torcidas. As torcidas não é o sujeito da nossa oração? Então, a gente vai ter um predicativo do sujeito, onde o que vem após o verbo vai estar fazendo ligação com o sujeito e não com o objeto direto que está do lado dele. Agora a gente vai ter um predicativo do objeto. Se eu falo bem assim, as torcidas consideraram o jogo fraco. O que é que foi considerar fraco? O jogo. Então, aí nesse caso, eu vou ter um predicativo do objeto, porque ela vai estar automaticamente concordando com o objeto. Se é fraco, ela está fazendo concordância com quem? Com o jogo. O jogo, as torcidas consideraram o jogo fraco. Então, a gente, nesse caso, vai ter um predicativo do objeto, que vai estar ligado no objeto. Como é que eu sei que é objeto? É aquilo que está vindo após o meu verbo. O próximo tipo de complemento de verbos de ligação, não, verbo de ligação não, termos ligados ao nome, vai ser os apóstolos. O que é o apóstolo? Termos que exemplificam ou especificam melhor outro valor do substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente. Então, vão ser aquelas palavras que dentro da frase eu vou estar fazendo repetição para fazer um enfoque naquilo que eu disse. Se eu falo bem assim, Carlos, meu irmão, comprou uma casa. É qualquer Carlos? Não. Eu vou ter o apóstolo meu irmão, que vai estar entre vírgula. Ele não pode estar somente entre vírgula, mas disso aí eu já falo. Eu vou estar bem assim, Carlos, meu irmão. Não é qualquer Carlos. É o Carlos que é meu irmão. Então, eu vou estar fazendo um enfoque naquilo que foi dito anteriormente. O Carlos, meu irmão, não é qualquer Carlos, é meu irmão. Então, isso eu vou chamar de apóstolo, porque esse apóstolo vai estar ligado ao nome Carlos, identificando que Carlos é. Se eu falo bem assim, A Hora da Estrela, vírgula, obra de Clarice Lispector, vírgula, é um romance. Então, o que vai estar de Clarice Lispector, a obra de Clarice Lispector, vai ser um tipo de apóstolo, porque eu estou me referenciando à Hora da Estrela, porque A Hora da Estrela é um livro feito por Clarice Lispector, que é um romance. Então, ele vai estar entre vírgula, enfatizando aquilo que foi dito, aquele nome que foi dito antes. Então, como eu estou fazendo referência ao livro, eu estou dizendo de quem é. Então, eu vou ter um tipo de termos ligado ao nome, chamado apóstolo. Uma dica que vocês já sabem, mas eu vou ressaltar aqui. Os apóstolos geralmente vêm marcados por algum tipo de pontuação, vírgula, travessão, parênteses ou 2 pontos. Se ela estiver marcada entre si, vai ser mais fácil eu identificar que é um termo ligado ao nome, que eu vou chamar ele de apóstolo. Em relação a termos ligados ao nome, é isso. Agora a gente vai ver os termos ligados ao verbo ou termos subordinados ao verbo. Os termos subordinados ao verbo, a gente também vai ter alguns tipos. E o primeiro que a gente vai ver é o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? São aqueles termos ligados ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio para identificar a circunstância. Como os advérbios identificam alguma coisa? Tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida e por aí vai. A gente vai ter o adjunto adverbial como termos ligados ao nome. Então, ele vai estar fazendo
dando a circunstância de alguma coisa, ele vai estar indicando alguma coisa. Se eu falo bem assim, na escola fala-se pouco sobre matemática, um exemplo só. Então, o na escola, ele vai tá sendo uma circunstância de lugar, porque o fala-se, como ele vai estar ligando, o verbo vai estar ligando, ó, na escola se fala-se pouco sobre matemática. Então, o fala-se, que no caso é o verbo, vai tá ligando a escola, fazendo essa ligação, onde a gente vai chamar de advérbio, de adjunto adverbial, que no caso é uma circunstância de lugar, que a gente está demonstrando o lugar, que é na escola. Então, o verbo vai estar fazendo essa ligação, onde a gente vai estar chamando de adjunto adverbial. Como os termos ligados ao verbo, eles têm que estar sempre ligando ao verbo. Então, nesse caso, ligando ao advérbio, já que é um adjunto adverbial. O segundo caso de termos subordinados ao verbo é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo da oração que se liga ao verbo para identificar o agente da ação verbal. Sempre vem precedido por preposição. Então, quando vem precedido por preposição um termo subordinado ao verbo, a gente consegue identificar que é um agente da passiva. Se eu uso o termo bem assim, a avaliação foi feita pelos alunos. Pelos alunos vai ser o agente da passiva. Por quê? Porque ele vai estar dando ação verbal. Foi feito, foi feita. Feita o quê? Feita é verbo, onde eu vou conseguir conjugar. Então, o pelos alunos vai estar complementando esse verbo. Então, como a gente está falando de termos subordinados ao verbo, então vai ser um termo que vai ser subordinado ao verbo, pelos alunos. Porque se eu falasse assim, a atividade foi feita, sim, foi feita por quê? Que quem faz algo, né? Então, foi feita pelos alunos. Então, o agente da passiva vai estar sendo essa subordinação do verbo, que vem após o verbo, fazendo uma ação verbal. O próximo, mas antes disso, uma dica que eu já dei pra vocês, mas eu vou falar aqui também. O agente da passiva só existe quando a oração estiver na voz passiva, ou seja, o sujeito ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Igual no exemplo acima, foi feita por quem? Pelos alunos. Então, eles estão recebendo essa ação passiva para fazer, para ter... Tá, professora, mas você tá falando aí de voz passiva, de agente da passiva, mas o que é a voz passiva? A voz passiva é quando o objeto, ele toma o lugar do sujeito. Não é à toa que vocês podem perceber que o objeto direto tá antes do verbo, porque depois vem o pelos alunos, que na verdade era para ser antes, já que ele é um sujeito. Mas quando isso acontece, é exatamente quando acontece a voz passiva, porque a voz passiva ela vai estar sendo uma subordinação do verbo, onde o agente da passiva vai estar complementando o verbo, identificando por quem foi feita aquela ação. Então, o objeto direto vai estar antes do verbo. Nesse caso, a gente vai chamar de voz de agente da passiva. O próximo tipo de termos ligados ao verbo vai ser o objeto direto. O que é o objeto direto? São aqueles complementos que complementam o verbo transitivo. O que são verbos transitivos? São verbos que precisam de um complemento do objeto direto. Porém, ele não vai ser regido por preposição. Ele apenas vai complementar o verbo sem vir regido por alguma coisa. Ele vai vir após o verbo somente para complementar. Se eu falo bem assim, Ana vende. Quem vende, vende alguma coisa. Ana vende livros. Então, nesse caso, o livros vai ser um objeto direto, porque ele vai estar complementando o verbo. Porque o verbo sozinho, ele não faz sentido. Então, nesse caso, a gente vai ter um termo subordinado ao verbo objeto direto, onde são aqueles complementos que não são regidos de preposição. O último caso de complementos do verbo vai ser o objeto indireto. Como assim o objeto indireto? Ele vai complementar também o sentido do verbo transitivo indireto, porém com preposição. Então, enquanto o objeto direto não precisa de preposição, o objeto indireto, ele obrigatoriamente vai completar o verbo com uma preposição. Se eu falo bem assim, comprei um livro.
um livro de quê? De poesia. Eu não, se eu falasse assim, comprei um livro poesia, eu não estaria dando um sentido. Agora, o livro de poesia, eu dou um sentido. Assim eu chamo de objeto indireto, que é aquele que complementa o verbo com um objeto indireto, que no caso vai vir regido por preposição. Em relação aos termos subordinados ao verbo, é isso. E agora a gente vai para mais uma aula de revisão. Agora a gente vai revisar as orações subordinadas substantivas, que foram as que a gente estudou. Mas o que são as orações subordinadas substantivas? São as orações que exercem a função do sujeito. Então, elas vão ser aquelas orações subordinadas subjetiva, orações subordinadas objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo nominal e apóstolo, a positiva no caso, né? Tendo a mesma função que o substantivo na estrutura frásica, na estrutura da oração da nossa frase. As orações subordinadas, na maioria das vezes, elas vão começar com o que? Com a palavra que e com e se. São classificadas conforme a função sintática em que exercem cada oração. E a gente vai relembrar cada uma delas. A primeira que a gente vai relembrar é a oração subordinada subjetiva. O que ela faz? Exerce a função do sujeito do verbo na oração principal. Eu vou ter a frase foi anunciado. Foi anunciado é a minha oração principal. Porém, eu vou ter a minha oração subordinada, uma oração que vai subordinar da oração principal. E a gente vai chamar de oração subordinada subjetiva. Então, foi anunciado. Anunciado o quê? Que Pedro é o vencedor do concurso. Então, que Pedro é o vencedor do concurso vai ser a minha subordinação subordinada substantiva subjetiva, porque ela está fazendo a função do sujeito do verbo na oração principal, fazendo essa ligação. Como eu falei para vocês, a maioria das vezes ela vai começar com que e se. E vocês podem ver que começou nesse caso com que. Vocês podem perceber que anunciado é o quê? É o verbo. Então, como é a função do sujeito do verbo da oração principal, então a gente vai ter o sujeito, logo após ele, quem é o sujeito? Pedro. Agora, a próxima tipo de oração subordinada que a gente vai ver é a oração subordinada objetiva direta. Qual é a oração subordinada subjetiva direta? Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. O que é o objeto direto? Tudo aquilo que vem depois do verbo para complementar meu verbo transitivo, ou seja, aqueles verbos que precisam de um complemento, porém eu não tenho a obrigatoriedade de ter uma preposição. Então eu posso usar assim, quero, quem quer alguma coisa, né? Então eu vou complementar. Quero que você seja muito feliz. Então eu vou ter o quero, o meu verbo, e eu vou ter a objetiva direta. Então o quero vai ser minha oração principal e o quero que você seja feliz vai ser a subordinação. Então, no caso, eu vou chamar de objetiva direta, porque ela está complementando meu verbo transitivo. O outro caso de oração subordinada que a gente viu, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. O que ela faz? Exerce a função do objeto indireto do verbo da oração principal, sendo sempre iniciado com preposição. Como todo complemento de objeto indireto é regido por preposição, nesse caso também vai ser. Então, se eu uso assim, o diretor da empresa necessita. Quem necessita de alguma coisa. Então, o diretor da empresa necessita vai ser a minha oração principal. E por que a minha oração principal? É tudo aquilo que vem antes do verbo. Então, até o verbo é minha oração principal. O que vem depois do verbo, eu estou fazendo uma subordinação, uma dependência. Então, para eu complementar, o diretor da empresa necessita. Necessita o quê? De que todos os colaboradores estejam presentes. Então, de que todos os colaboradores estejam presentes, vai ser objetiva indireta. Vocês podem perceber que vai ter a preposição de. Por que a preposição de? Quando sim a preposição de, não faz sentido. Ou qualquer outro tipo de preposição. As objetivas direta e indireta vai estar sempre pedindo a preposição.
Outro tipo de oração subordinada que a gente estudou, a oração subordinada substantiva, completiva, nominal. O que ela faz? Exerce a função do complemento nominal, complementando o sentido do nome pertencente à oração principal. É sempre iniciada por uma preposição. Então, as completivas nominais, elas vão ser sempre iniciadas por uma preposição, ou seja, antes da subordinação, vai ter a iniciação da minha preposição, ou seja, a minha oração principal vai terminar com a preposição e o início dela, o início da subordinação vai ter essa preposição no meio dela, a oração principal aqui, a subordinada aqui e a preposição no meio delas. Um exemplo, todos temos esperança de, essa oração principal, que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, o que a humanidade pare de destruir o planeta vai ser a completiva, vai ser a oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque ela precisa complementar o sentido do nome. Todos temos esperança de. Então, o que a gente tem esperança o quê? Que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, vai estar complementando o nosso nome, esperança, fazendo essa subordinação. Então, nesse caso, a gente vai chamar de completiva nominal. Lembrando sempre que o fim da oração principal e o começo vai ter o de, a preposição, ou uma preposição, porque vai ter sempre a preposição entre elas. Outro tipo de oração subordinada que a gente viu, da oração subordinada substantiva, foi a oração subordinada substantiva predicativa, que exerce a função do predicado do sujeito do verbo da oração principal. Aparece sempre depois do verbo ser. Eu vou ter aqui um exemplo. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Então, como aparece sempre depois do verbo ser, a palavra e com acento, ela faz parte do verbo ser, porque ela é uma conjugação do verbo ser. Então, ele é. Então, nessa parte, a gente tem a conjugação do verbo ser. Então, a gente vai ter bom é como a nossa oração principal, que ela sempre foi bem comportada. Então, nesse caso, a gente vai ter a nossa oração subordinada predicativa, porque ela vai estar fazendo a predicação do sujeito do verbo da oração principal, que é o e, no caso do verbo ser. O outro tipo de oração subordinada subjetiva que a gente viu é o apositiva, que é o último caso. Que é a última oração subordinada. O que a apositiva faz? Exerce a função do apóstolo de qualquer termo da oração principal. Um exemplo, Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Lembrando que o apóstolo é sempre aquela distinção, né? Então, eu estou fazendo uma distinção para poder exemplificar melhor o que eu já disse antes, né? Então, para estar dando um ênfase no que eu já disse antes. Então, eu vou ter Helena apenas desejava uma coisa. Essa vai ser a minha oração principal. E depois dos 2 pontos vai ser a oração apositiva, porque ela vai estar fazendo o papel do apóstolo. O que o apóstolo faz é aquele termo que exemplifica melhor o que eu já disse antes, fazendo uma referência. Se eu falo assim, Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Que fosse muito feliz com sua família o quê? É o que a Helena desejava. Então, fazendo referência ao que foi dito antes. Em relação às orações subordinadas substantivas, são isso. São todas essas que a gente viu em sala de aula e são essas que a gente precisava revisar. Agora a gente vai revisar as sílabes. A gente viu que existem 3 tipos de sílabes, mas o que é a sílabes? A sílabes é um recurso da escrita em que a concordância não ocorre de acordo com os termos da frase, mas com a ideia que quer passar. A sílabes pode ser caracterizada como, enquanto uma figura de linguagem de construção, em que a palavra ou a expressão empregada tem a concordância associada à conotação da frase. Acredito que vocês estudaram em literatura, em literatura ou em redação, o sentido de conotação e denotação. Então, no sentido da sílabes, a concordância é associada à conotação da frase. Não quer dizer que está errado em termos gramaticais. É apenas um recurso estilístico, um recurso ideológico. Então, ela não vai fazer
é uma sequência com um termo gramatical. Por mais que fique um termo estranho, isso é o que a sílipse faz. E qual é o tipo de sílipse que a gente tem? Sílipse de pessoa, de gênero e de número. O que a sílipse de pessoa faz? A sílipse de pessoa ocorre quando o verbo da frase não faz concordância esperada com o sujeito expresso, e sim com o sujeito oculto na sentença. Como assim? Vamos ver um exemplo. Se eu falo bem assim, nos anos 80, os brasileiros tínhamos receio de investir no mercado. Vocês podem ver que o tínhamos, ele não está fazendo uma concordância direta com o brasileiro, que é o sujeito que está exatamente do lado dele, mas sim com o sujeito oculto. O tínhamos está na primeira pessoa do plural, concordando com a ideia de um nós, que no caso é oculto. Nós brasileiros tínhamos. Aí seria essa concordância, enquadrando o autor da frase entre nós, os brasileiros. Enquanto que a escrita padrão seria o quê? Tinham, na terceira pessoa do plural, que no caso ficaria o quê? Nos anos 80, os brasileiros tinham receio de investir no mercado. Porém, a sílipse de pessoa, como eu falei para vocês, ela não faz uma concordância gramatical entre o substantivo que está próximo a ela ou o sujeito que está próximo dela, mas o verbo. E sim, um verbo oculto, que no caso, se fosse referente ao brasileiro, seria nós brasileiros. Então, a sílipse de pessoa é isso. Ela vai ocorrer quando o verbo não faz a concordância esperada com o sujeito expresso, mas sim com o sujeito oculto. Agora, a sílipse de gênero. A sílipse de gênero, quando que ocorre? Ocorre quando há uma diferença entre o emprego do feminino e do masculino nos adjetivos relacionados ao sujeito. Um exemplo que eu posso dar para ter uma clareza melhor. Se eu falava assim, ele contava os dias para chegar à sua amada Belo Horizonte. Sua amada está no feminino e concorda com a cidade de Belo Horizonte, enquanto poderia ser seu amado Belo Horizonte, já que o termo Belo Horizonte seria masculino. Porém, a sílipse de gênero vai ser exatamente isso, quando eu tenho um masculino e um feminino. Ela vai estar relacionando, porque faz sentido na frase, sua amada Belo Horizonte, porque está relacionando a sua cidade. Então, se eu falo a sua cidade, eu não falo amado cidade, eu falo amada cidade. Então, a sílipse de gênero, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai ocorrer quando a diferença entre o feminino e o masculino dos adjetivos relacionam-se ao sujeito. Então, elas vão estar se relacionando, porque quem contava os dias para chegar? Ele que no caso é o sujeito da nossa oração. Sua amada está no feminino, que vai ser a cidade, e concorda com a cidade de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte está fazendo referência à cidade. E isso seria o substantivo, o sílipse de gênero. O próximo tipo de sílabes é o sílabes de número. O que é o sílabes de número? Quando ele ocorre? O sílabes de número acontece quando o verbo concorda com o sujeito oculto. Sujeito oculto, eu sei quem é que está falando, porém ele não está explícito na minha frase. No singular ou no plural, mas que é diferente do sujeito que consta na frase. Um exemplo, se eu falo assim, a fome chegou ao grupo e atacaram logo o buffet. O buffet, né? O buffet. O grupo é singular, a palavra grupo é singular. E a concordância seria o grupo atacou e não ao grupo e atacaram logo. Mas como se trata de uma coletividade, de mais de uma pessoa, poderia ter o termo todos, que requer o uso do plural atacamos. Então poderia ser bem assim, a fome chegou ao grupo e atacamos logo o buffet. Então, mas a sílabse de número, ela vai fazer isso. A sílabse de número, ela vai concordar com o sujeito oculto, seja no singular, seja no plural, mas que é diferente do sujeito que consta na frase, porque ela está fazendo a referência ao sujeito que está oculto, onde eu não consigo ver, eu consigo entender, mas eu não consigo ver ele na frase. E enquanto o que está na frase não tem como é o nome, gente? Não tem uma concordância, porque a sílipse em geral é aquela concordância ideológica, estilística, não é uma concordância gramatical, ela faz uma concordância com o sujeito que está oculto na frase. Então, o de número é porque ela está concordando por conta de ter
Número, sendo plural, a concordância de pessoa vai estar fazendo aquela relação entre o feminino e o masculino, porém com sentido na frase. E a sílipse de gênero vai ser, na verdade, a sílipse de gênero é o quando faz do gênero do masculino e feminino. E a sílipse de pessoa é aquela onde o sujeito está oculto na minha oração, mas eu vou fazer uma concordância do verbo com o sujeito que está oculto e não presente. Em relação à sílipse de geral, né, sílipse de pessoa, de gênero e número, é isso. Eu tentei resumir o máximo da aula que a gente teve e eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai ver a colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é aqueles 3 termos onde eu sei os tipos de posição que os pronomes átomos mi, ti, o, a, li, nós, vós, os, as, lis podem ocupar na oração. E quais são esses 3 tipos? A próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise, o pronome é colocado antes do verbo. A mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. E a ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Primeiramente, a gente vai relembrar onde eu uso próclise. Eu vou lembrar para vocês quando que eu vou usar próclise sem medo, mas não vou ficar entrando em detalhes, já que é só uma revisão, só para vocês relembrarem. Então, o primeiro caso que eu tenho certeza que eu uso próclise, em orações negativas, já sabe, que contém aquelas palavras que são negativas. Segundo caso, em pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Terceiro caso, verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, exceto quando haja vírgula depois do advérbio, uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome. Quarto caso, orações exclamativas ou orações que exprimem desejo de que algo aconteça. Se eu falar bem assim, Deus nos dê força, eu estou fazendo isso é uma oração que exprime desejo, eu estou fazendo um desejo. Oração com conjunção subordinativa. Embora se estivesse melhor, saiu. Eu tenho aqui uma oração com conjunção subordinativa. Sexto caso que eu uso, próclise, quando os verbos estão no gerúndio, regido por preposição em. Sétimo caso, com orações interrogativas. Orações interrogativas, aquelas que exprimem pergunta. Então, esses são os 7 casos onde eu uso a próclise. O que é a próclise? São quando o pronome está antes do verbo. Agora a gente vai ver o uso da mesóclise. A mesóclise é possível apenas com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, ou seja, no futuro do passado. Se houver a palavra atrativa, vocês não podem esquecer em relação à palavra atrativa, todavia, dá-se preferência ao uso da próclise. As palavras atrativas são aquelas palavras que atraem. Então, quando tem as palavras atrativas, a gente sabe que é próclise. Isso aí foi uma coisa boa de relembrar que eu não falei agora quando eu estava falando sobre próclise. Que a próclise tem aquelas palavras atrativas, que atraem. Então, se não tiver as palavras atrativas e estiver nos verbos no futuro do presente e no futuro do passado, a gente sabe que a gente vai usar mesóclise. Se eu falo bem assim, orgulhar-me-ei dos meus alunos. Eu tenho mi no meio do verbo. Orgulhar-me-ei. Ele está antes do verbo. Então, nesse caso, eu vou chamar de mesóclise. Porque eu posso tirar o mi e ver assim na frase, ó. Se eu orgulharei, tirando o me, orgulharei. Então eu consigo ver se ele é presente ou se ele é futuro do presente, se ele é futuro do passado. Se eu falasse a palavra assim, orgulhar-me-ia, eu tirando o mi ficaria orgulharia. Então, nisso, eu consigo ver se ela é futuro do presente ou se ela é futuro do pretérito. Então, nesse primeiro exemplo de orgulhar-me-ei dos meus alunos, nesse caso, eu vou ter o do presente. Então, o uso da mesóclise é exatamente isso, os verbos futuros no presente e os verbos futuros no passado. Então, como o pronome vai estar entre o verbo, é só eu tirar o pronome para poder saber qual é a colocação do meu
do meu verbo, se ele é no futuro do presente ou no futuro do passado. E a ênclise? O uso da ênclise, quando que eu uso? Eu uso a ênclise quando não for possível usar nem próclise nem mesóclise, eu sei que é ênclise. A ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Enquanto a próclise é antes, a mesóclise é no meio, a ênclise é depois do verbo. E é atrativa pelas seguintes situações: o verbo no imperativo afirmativo, o verbo no infinitivo impessoal, verbo quando se inicia na oração, no início da oração, né? O verbo no gerúndio e só esses 4 casos eu sei que eu posso usar próclise. Por quê? Porque nesses 4 casos, o nosso pronome vai vir depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, automaticamente a gente está usando a ênclise. Então, em relação à colocação pronominal, era só para revisar esses 3. A próclise, a mesóclise e a ênclise. Próclise antes do verbo, o pronome antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. E é isso. Agora a gente vai revisar de forma rápida e prática a regência verbal e a regência nominal, até porque o vídeo já tá bem longo, então a gente vai tentar enxugar mesmo. O que é a regência verbal e a nominal? Quando elas ocorrem, né? Ocorre entre os diferentes termos de uma oração. Mas o que é a regência verbal? A regência verbal indica a relação que um verbo estabelece com o seu complemento através do uso ou não de uma preposição. Na regência verbal, os termos regidos são o objeto direto, que são aqueles termos onde eu não preciso de uma preposição para reger ele após o verbo, e o objeto indireto, que são preposicionados, tem a obrigatoriedade de ter uma preposição. E o que é a regência nominal? A regência nominal indica a relação que um nome estabelece com o seu complemento, através do uso de preposição. Exemplos de regência verbal preposicionada. Vou usar somente alguns exemplos para não esticar. Avisa a, agradar a, morar em, morrer de, constatar de, sonhar com. Isso são alguns exemplos de regência verbal preposicionada, ou seja, que tem o complemento da preposição. Exemplos de regência nominal: livre de, sedento de, intolerante com e por aí vai. Alguns exemplos de regência nominal. A regência verbal sem a preposição. Os verbos transitivos diretos, que são aqueles verbos que precisam de um complemento do objeto direto, apresentam o objeto direto como o termo regido, não sendo necessário uma preposição para estabelecer a regência verbal. Então, eu preciso apenas complementar ele, preciso complementar meu verbo com um termo que complementa a minha frase, que dá sentido à minha frase, sem ser obrigado de ter uma preposição. Como, por exemplo, se eu falo bem assim: já fez os deveres? A gente tem o fez, que é o verbo, e tem os deveres, tem o meu objeto direto. Vocês podem ver que depois do verbo, a complementação dele não vem com preposição. Então, nesse caso, eu vou ter uma regência verbal sem a preposição, com complemento que a gente chama, em relação ao complemento, de complemento direto. O objeto direto responde principalmente às perguntas: o que, a quem? Porque eu posso falar bem assim: você já fez o que? Ou a quem? Indicando um elemento que sofre a ação verbal. Nesse caso, a gente teve a regência verbal sem preposição, ou seja, a regência do verbo. Regência verbal com preposição. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de um complemento do objeto indireto regido obrigatoriamente de preposição. Um exemplo, se eu falo bem assim: ninguém simpatizou com ele. Simpatizou é o nosso verbo, nossa regência verbal. Com ele, nosso objeto indireto. Temos o com, a preposição, e temos o ele. Com ele, objeto indireto. Preposições usadas na regência verbal. As preposições usadas na regência verbal podem aparecer de uma forma simples, bem como contraídas ou combinada com os artigos e pronomes. Preposição simples que podem aparecer na regência verbal: a, de, com, em, para, por, sobre, desde, até, sem e por aí vai. Contração e combinação de preposição: a, acraseado, ao, do, das, destes,
no, numa, nisto, pela, pelo. As preposições mais utilizadas na regência verbal são quais? A, de, com, para, por, que são as preposições mais usadas. Preposição a, perdoa, a, chegar, a, e por aí vai. Preposição de, libertar, de, prevalecer-se, de. Preposição com, parecer com, zangar-se com. Preposição em, participar, participar em, teimar em. Preposição para, convidar para, habitar para. Preposição por, interessar-se por, começar por. E aí, são um tipo de preposição que a gente usa com a regência verbal. Agora, a regência nominal com preposição. A regência nominal ocorre quando o nome necessita obrigatoriamente uma preposição para se ligar ao complemento nominal. Uma coisa que acontece na regência verbal é que ele pode ser tanto com preposição ou sem preposição. A regência verbal com preposição, objeto direto, a regência sem preposição, com preposição, objeto indireto. Agora, a regência nominal com preposição, vocês podem ver que o uso é obrigatoriamente, no caso da regência nominal. Um exemplo de regência nominal com preposição. Sempre tive muito medo de barata. A gente tem o de barata, que é o nosso complemento com preposição. Preposições usadas na regência nominal, já que eu falei na regência verbal, agora a gente vai ver na nominal. Também na regência nominal, as preposições podem ser usadas de forma simples e contraídas ou combinadas com os artigos e pronomes, ou seja, ligada entre eles combinando. As preposições mais utilizadas na regência nominal são também a, de, com, em, para, por, que são, igual eu falei para vocês, as preposições que de forma geral são as que a gente mais usa. Preposição a na regência nominal, anterior a, contrário, contrariou a, e por aí vai. Preposição de, capaz de, digno de. Vocês podem ver que na regência nominal, eu preciso dessa preposição para fazer uma ligação, coisa que eu posso, na regência verbal, eu posso ter uma ligação sem a preposição. Preposição com, impaciente com, cuidadoso com. Preposição em, negligente em, parco em. Preposição para, essencial para, próprio para, apto para. Preposição por, admiração por, ansioso por, devoção por. A regência nominal e a verbal, então, vai ser isso. Relembrando, a regência verbal indica a relação que um verbo através com o seu complemento, a relação entre o verbo e o seu complemento, estabelecendo essa relação entre eles dois, e o uso ou não de preposição. E a regência nominal indica a relação de um nome estabelecendo com o seu complemento através do uso da preposição. Então é só lembrar, regência verbal, não preciso obrigatoriamente da preposição. A regência nominal, obrigatoriamente, precisa de preposição. E como eu falei, era o último e eu tentei resumir de uma forma mais básica possível. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Todas as aulas, espero que vocês tenham entendido. Vocês façam uma boa avaliação.